Depois do sucesso do primeiro quadro Os Preteridos, com a entrevista da minha querida mãe Norma Queiroz, eu não poderia continuar esse quadro que não fosse com um cara que eu tenho uma amizade de muitos e muitos anos, da época em que ele tinha até cabelo. Tá curioso para saber quem é? Fica aí que na abertura a gente volta. Sejam muito bem-vindos, eu sou Fabiana Santiago, esse é o Se Freud Não Explica, Eu Explico, no quadro Os Preteridos. Para você que está chegando agora e ainda não assistiu esse quadro anteriormente, os preteridos quer dizer aqueles que estão à margem de alguma coisa. No nosso caso, à margem dos holofotes, à margem da mídia, mas que, para mim, esse T do preterido cai para um F e vira os preferidos. Pessoas com histórias comuns, com histórias de vida como a sua, como a minha, pessoas que não estão aí no auge do sucesso, mas que têm histórias lindas, bacanas e que vale muito a pena ser contadas. E hoje eu não poderia dar sequência a esse quadro que não fosse com ele. Esse cara é um cara que está na minha vida há muitos anos. A gente ficou muito tempo sem se ver porque eu morei fora do Rio de Janeiro, mas a gente nunca se perdeu, porque a amizade verdadeira é assim, a gente se ama profundamente e eu espero que a gente siga daqui até quando ele estiver bem velhinho, porque você sabe, né? Alguém aqui tem que envelhecer. Então, com vocês, nada mais, nada menos do que Jaime Awad! Tudo bom, meu querido? Tudo bem, meu amor, e você? Muito obrigada por estar aqui comigo. É um prazer. Você sabe que eu sou da sua família, né? Com certeza. Há muitos anos. É um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer todo meu. Quando você me perguntou se eu gravaria com você para passar de repente a experiência que nós vamos passar aqui agora, eu achei muito bacana isso. Experiência, quer dizer, eu tenho muito orgulho, não tenho nenhum tipo de arrependimento, eu não tenho arrependimento de nada na minha vida. E tenho muito orgulho de tudo que eu passei. E se eu puder ajudar alguém de alguma forma com relação a isso, eu vou me sentir muito mais orgulhoso ainda. A ideia do Se Freud Não Explica, Eu Explico é essa. É no final deixar algo de bom. Sim. Porque a gente tem que caminhar para frente. Eu costumo dizer o seguinte, se eu conseguir ajudar com esse canal uma pessoa, eu já estou super feliz. Espetacular, é isso que eu quero. Exatamente. E a tua história é uma história que vale a pena ser contada, é uma história muito forte e é uma história que serve de exemplo. Eu acho que a frase é essa. Ela serve de exemplo, como exemplo de muitas coisas. Exemplo de força, de fraqueza, de autodestruição e de se auto-ressuscitar, de se auto-trazer de volta. Então é o seguinte, vamos lá, a gente se conheceu em 1989. Isso. Fio, quando que... pra quem não sabe, Fio é para pessoas de alta. Mas explica por que Fio. Tu sabe que eu não sei? Porque... Eu conheci ele como Fio e eu acho que sou uma das poucas, né? Eu sou um cara muito tranquilo, vocês estão vendo. Daqui a pouco eu vou jogar esse microfone lá atrás. Do jeito que eu gesticulo aqui, eu sou um cara muito agitado. Então, quando eu era mais novo, a galera, meus amigos, colocando meu apelido de Fio Desencapado. E ficou. Pra vocês verem como uma pessoa... Mais de 30 anos isso, tá? 40 anos, sei lá. Eu falei que eu conheci ele em 1989. Não, amor, eu tô dizendo que você tem mais de 40 anos. Filho, eu sou a única que chama você de filho? Não. São poucas, mas são poucas as pessoas, não são? São. São raras, né? São. A minha mãe falou assim pra mim, Fabiana, você não vai chamar ele de filho, né? Você vai chamar ele de Jaime. Você me conheceu como filho. Você me conheceu como filho, foi? No meu celular tá escrito Jaime Filho. e Filho. Porque eu não sei como chamar ele de filho. Eu tô menos desencapado, né? Tá menos desencapado? Tá com uma faixazinha só de fita isolante. Fita isolante, meia, né? Assim. Então é o seguinte, filho. Quando começou essa tua experiência direta, esse contato direto com as drogas? Natal de 90 para 91, eu fui passar na casa de um tio e tal, e nesse dia eu não bebi nada. Cheguei em casa, morava num condomínio aqui no Meia, enfim. Cheguei em casa, tinha um grupo de amigos e tal.
Nesse dia foi até interessante que eu descobri uma outra coisa. E eles estavam fazendo uso de cocaína. E olha que eu já conhecia isso há muito tempo. Eu já conhecia isso há muito tempo. Eu sabia a galera que usava e tal. Andavam com eles, eu andava com eles e tal. Mas nunca usei. Tinha feito uso de maconha. Mas maconha eu nunca gostei de maconha. Por eu ser um cara muito agitado. Esse negócio de maconha. Então eu não gostava de maconha, eu não gostava. Eu fumava de onda. Sabe aquela onda de adolescente? E não gostava, enfim. Aí nesse dia não tinha bebido nada. Eu falei, quer saber? Os caras me ofereceram, eu vou experimentar. Quer saber como é que foi a experiência? Quero saber, conte-me tudo. Eu não sei como descrever isso pra você. É tão maravilhoso. Você tá pedindo honestidade, não é? Sim, sim. É tão maravilhoso que eu não sei descrever pra você. Eu não parei de falar 40 minutos depois que eu usei. E um resíduo, coisa mínima. E a partir daí, eu acho que acendeu, deu um estalo. E ali naquele momento, eu queria fazer aquele uso contínuo desde então. Mas por quê? Porque é uma forma de sair da realidade? Você não sai da realidade, você vive a realidade. Você O problema fica são, você fica fica, consciente? você fica consciente, sim. Você não vê gnomo, Não, estrela? não, isso aí não tem nenhum tipo de. Você não perde a consciência? Não, você perde a consciência de nada, só que ele te dá um estímulo gigante. É uma coisa assim. Eu não vou nem comparar o sexo, porque não tem comparação. Ele te estimula a tal ponto, você se sente eufórico demais. Você se sente muito eufórico na primeira experiência, na segunda, e na terceira e tal. E quanto mais você usa, isso é parece que é uma regra. Quanto mais você usa, mais você quer. E aquela abstinência te deixa em agonia. Quando começa a passar o efeito, ela começa a te deixar em agonia que você tem que usar mais. Entendi. E vai usando mais, enfim. E aí é isso que acaba virando, então, o famoso vício, Exatamente. né? Porque é uma coisa que o teu corpo começa a necessitar disso. Exatamente. Ele necessita naquele momento que você está usando, tá? Ah, mas você bebe? Não. No meu caso, a bebida não. Tanto é que eu comecei a usar da primeira vez sem beber. E quando eu usava com frequência, quando eu ia para a favela, quando eu ia para o morro para comprar, eu não bebia. Então, o meu gatilho nunca foi a bebida. Até porque eu não gostava de usar bebendo. Porque ele cortava o efeito da cocaína. Quando você usa a cocaína e faz o uso do álcool também, ele corta o efeito da cocaína. Entendi. E aí, então, você teve essa primeira experiência. Sim. E daí você, no caso, você achou Não, eu gostei, incrível, eu amei. Você amou. Isso. E você falou assim, eu vou começar a usar. Mas você tinha a ideia de eu vou começar a usar e pensou, eu vou me tornar um viciado nisso ou meteu o pé nela? Não, eu uso, eu paro quando quiser. Ah, Bom, saquei. isso é normal com qualquer usuário de cocaína que goste da cocaína, que ele acha que ele tem um controle da... Não tem. Entendi. Então é a ideia do eu uso Isso. e eu paro. As primeiras vezes eu usava e de fato eu não precisava comprar. Ah, eu não quero usar, eu não vou usar. De fato isso aconteceu, sei lá, 1, 2, 3 meses. Até porque eu namorava uma pessoa que você conhece e, enfim, eu tive que dar algumas... conversar com os pais e tal, com relação a isso, né? Eles achavam que eu usava e de fato eu já estava usando, mas... Controladamente. Porque eu estava bem no início e tal, enfim, eu cheguei a mentir, porque o cara que o usuário de droga é mentiroso, né? Eu cheguei a mentir a eles e tal, mas depois, ao decorrer dessa relação, eles descobriram que de fato era muito violenta a parada. Entendi. Eu fiquei internado 4 vezes já. Que momento você começou a perceber que não era mais quando você queria? Ah, mas isso foi em pouco tempo. É em pouco tempo? 6, 7 meses depois do primeiro uso. Você já estava naquela vibe de... Todo final de semana. Todo final de semana. Mas durante a semana não? Durante a semana não, porque eu trabalhava. 6 meses e tal, 7 meses, uso de droga. Eu conseguia não usar durante a semana. Durante a semana não, porque eu trabalhava, eu tinha medo de perder meu trabalho. Você sabe que a empresa é familiar e tal, né? Enfim, até para as pessoas descobrirem isso, né?
Ninguém sabia que eu usava e E tal. como é que era durante a semana? Você ficava louco naquilo? Você ficava Não, pensando não, naquilo? Não, loucura, mas a vontade era muito grande. Você não para de pensar nisso, quer dizer, você não pensa o tempo todo, mas é recorrente, vem na sua cabeça direto isso. A vontade de chegar na sexta-feira, porque o meu lance era sexta-feira. Chegar na sexta-feira e ir pra favela, pro morro, pra buscar. E não tinha nada mais importante do que isso, era isso. Na sexta-feira, não. Isso era o teu objetivo. Se eu estivesse namorando, como eu estava namorando essa pessoa, eu ia pra casa dela sexta-feira, eu saía de lá e ia pra favela. E ficava lá? Ficava. E você ficava lá dentro? Às vezes não. No início, nesse período, 6, 7 meses, 8 meses, eu usava, voltava de manhã pra casa de madrugada. A partir daí, foi que eu comecei a ficar dentro da favela. Não dentro da favela, literalmente, na favela, na boca de fundo. Eu pegava, fazia uso e descia e ficava na esquina. Depois, quando acabava o efeito, quando acabasse o que eu tivesse aqui, eu subiria de novo, ia buscar e assim foi. E aí, filho, o que aconteceu na tua vida pessoal? Eu não tô nem falando da galera em torno de você, mas na tua vida pessoal, como é que isso começou a te afetar? Me afetar? É. A partir do momento que eu comecei a dobrar dentro da favela. Dobrar, que eu digo, é virar a noite. Como eu te falei, teve uma noite que eu cheguei na favela, sexta-feira, e saí de lá terça-feira, sem dormir. Você chegou numa sexta? E saí na terça, sem dormir, sem comer. Só bebendo água, ou cerveja, ou qualquer outro tipo de bebida quente, porque o cara que faz uso de cocaína, eu preferia beber. Quando tinha que beber, eu bebia, eu gostava de beber bebida quente, tipo mel, um pouco mais doce. Mel, vodka, quente, eu tô falando quente, tá? Uísque e até cachaça mesmo. Eu cheguei ao ponto de beber cachaça. O efeito era tão violento pra mim, eu ficava tão alucinado, porque eu sou um cara agitado pra cacete. Agora tu imagina, eu com desse tamanho. Louco, né? E paranoico, né? Você acha que a polícia tá atrás de você, que tem alguém olhando pra você. E de fato, as pessoas na segunda, terça-feira, as pessoas vão trabalhar, tá vendo aquele viciado na esquina? E você tinha consciência disso, Sim, filho? claro. Você falava assim, eu cheguei aqui na sexta, terça-feira, eu tô aqui. Sim, eu fui embora porque eu não estava aguentando mais, eu não estava aguentando mais. Mas foi uma parada que sempre me estimulou. Você tá na favela, sempre me estimulou. E Fabi, quer saber? Eu gostava muito disso. E isso começou a causar problemas na sua vida pessoal? Sim, claro. Perdi a pessoa com quem eu estava namorando, que ninguém aguenta, né, Fabiana? Nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Depois de ter ficado 6 meses internado. A frequência era muito alta. Todo final de semana eu estava dentro da favela. E a sua família descobriu isso? A minha mãe descobriu A sua mãe descobriu isso. você falando ou por ações suas? Não, por ações. Ela sacou? Sacou. E não existe arrependimento. A minha mãe está morta. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A única coisa que eu sinto falta é do amor da minha mãe. Explico. Com pouco tempo de uso, ela me sentou no quarto onde eu morava com ela e perguntou pra mim se eu estava fazendo uso de cocaína. Sabe como é que é? Mãe é um negócio, né? Pois é, mãe é um negócio louco, mas né? eu estava sob efeito de cocaína quando ela me perguntou isso. E eu disse não pra ela. É óbvio que eu ia negar. Sim. Eu não ia magoar a minha mãe. Sacou? Mesmo sabendo que aquilo já estava tomando conta de mim. Eu não ia magoar minha mãe naquele momento. Outra. Estou dentro de uma favela, daqui a pouco me desce a minha mãe dentro do morro, descendo do morro, da boca de fumo, junto com um traficante. Ela foi te procurar lá? Foi me pegar na favela 4 horas da manhã. Ela desceu com o traficante, porque as pessoas me conheciam. Ele foi trazendo a minha mãe para que nada acontecesse com ela. Mas ela foi até em cima, na boca de fumo, no morro, para me pegar. E eu voltei com ela para casa. O desespero da minha mãe era muito grande. Para. Como foi pro Jaime dar de cara com a mãe dele descendo do morro, porque foi lá buscar ele, Jaime, viciado em droga, para tirar ele do morro? O que passou na tua cabeça nessa hora? Naquele momento nada. Vou explicar por quê.
Eu estava 2 dias sob o efeito da cocaína. 2 dias. E naquele momento, o desespero da minha mãe foi tão grande que eu consegui tirar dinheiro dela para usar mais. Mas eu subi, usei, desci e fui embora com ela. Você vê como é que é a cabeça do usuário. Você perde tudo. Você perde a dignidade, você perde a razão, você perde as pessoas. Para mim, naquele momento, foi difícil. Hoje eu sei da gravidade e do desespero da minha mãe. E aí foi nesse momento que você foi internado? Não. Ela te tirou de lá? Me tirou de lá aquele dia porque ela estava desesperada, ela foi me procurar. Porque as pessoas ficam desesperadas, Fabiana. Eu 2 dias, 3 dias fora de casa, Sumido. as pessoas acham que eu estava morto. Sim, no mínimo. E naquela época que a gente estava falando, não tem WhatsApp, não tem câmera, todo mundo filmando tudo, você ficava meio que perdido mesmo. Sim, 24 horas você já estava procurando no IML. Sim, as pessoas... Era assim que era naquela época. As pessoas fizeram isso várias vezes. Várias vezes fizeram isso. E em que momento você foi internado? Você pediu por isso? Várias vezes, né, Fabiana? Não, a primeira vez. Não pedi não. A minha família. Como eu trabalhava, sempre trabalhei com a minha família e tal, a minha mãe chegou no limite, meus filhos. Cara, eu vou te internar. Eu relutei e tal, mas não teve jeito. E aí você foi para uma clínica de reabilitação? Fui. E eu vou te dizer qual foi a mais marcante, para não ter que ficar expressivo. Foi uma clínica, eu fiquei 6 meses, já passei Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, tudo internado. E como é que é? É difícil. O que é mais difícil? Você conviver com as pessoas que você não conhece. Primeiro que eu estava em Paraíba do Sul. Era um projeto chamado Projeto Amor, que era um projeto evangélico. Foi até bom para mim, porque eu consegui estudar algumas coisas lá dentro. Né? Mas eu fiquei dentro de um projeto que era um projeto evangélico. Querendo ou não, você tinha que cumprir as tarefas. Sim. Você tinha tarefas a cumprir, inclusive frequentar a igreja. Era uma ajuda fundamental, importantíssima que os evangélicos fazem com relação a isso. Evangélicos, católicos e tal. E aí você saiu? Saí. Nesse momento que você saiu, você achou que estava de boa? Estava de boa. Eu saí sem fumar, saí sem beber. Já não bebia mesmo? E sem, principalmente, usar droga. E vontade zero? Zero. Vontade zero. Tipo, zero. Vida, Fui pra casa vida nova. Não, nova. Fui pra casa de um tio, continuei minha relação, que até então eu estava namorando e tal. Ia me visitar, visita de mês em mês e tal. Mas eu continuei minha relação, mas com um mês depois eu não consegui. O que fez você voltar um mês depois? Amizades, né? Pessoal, é o seguinte. Vocês ouviram o que ele falou? Eu fiz uma pergunta e ele respondeu, as amizades. Então, cuidado com as amizades que você tem. Especialmente aquelas que dizem assim, pô, você não vai fazer isso não? Deixa de ser careta, deixa de ser babaca. Muito cuidado, porque existem amizades e amizades. Até hoje é assim, né? Aliás, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre tem pessoas que te levam pra cima e pra baixo. Vocês entenderam a gravidade? Porque é grave isso. Quando você é um viciado, você não acaba só com a sua própria vida. Você acaba com a vida de todo mundo. E aí você disse pra mim o seguinte, eu parava no momento em que eu percebia ali um limite. E o limite era a overdose. Não, ou overdose, ou então um acúmulo de sentimentos. O acúmulo de sentimento de ver as pessoas da tua volta sofrendo. Sofrendo demais. Mas assim, não era pouco não. Era demais. Havia uma imploração? Havia uma imploração de pelo amor. A sua mãe. Minha mãe, mas quando eu estava no ápice do uso, no ápice da transição de estar careta e voltar de novo e tal, a minha mãe fazia esses apelos assim, mas eu nunca. Você não consegue. Você, como usuário de drogas, você não consegue assimilar os apelos e respeitar os apelos das pessoas. Por mais que você exame. E é verdade que tem essa coisa do eu prometo que amanhã eu não faço mais? Existe muito. Porra, eu cansei de fazer isso. Como que acontece o processo de você dizer assim, agora acabou e eu não volto mais? Eu sofri muito. É só uma questão de força de vontade? Não. Eu digo que você não tem que ter força. Se tiver força, você cansa, né? Porque quem faz força, cansa. Momento filosófico no Se Freud Não Explica, eu explico. Abre aspas. Você não tem que ter força, porque quem tem força, cansa. Fecha aspas. Jaime Awad. Quem faz força, cansa mesmo.
Se você não tiver boa vontade para assimilar e tentar mudar ou querer mudar, você não consegue. Você saiu. Saiu. E saiu mesmo. É isso? Posso fazer uma adendo? Pode. Saí mesmo e saí mesmo. Saiu mesmo? Não faço uso de droga nenhuma. Nenhuma? Não. Quero que minha filha morra se eu estiver mentindo aqui. Ok. Ok? Porque as pessoas não me conhecem, então... Então, você saiu das drogas. Mas todo dia eu levanto com um motivo para não usar. Todo dia você levanta com um motivo para não usar. Quais são os motivos? Sua filha. Minha filha, minhas filhas, minha mulher, meu trabalho, minha família, que é importante demais, foi importante demais. Minha família foi tudo, minhas tias, meus tios, minha mãe. Mas o cara que é usuário de droga e que foi, e que ele se recupera, enfim, eu não tenho nenhuma ajuda, tipo assim, espiritual, eu não frequento uma igreja, eu caso muito no kardecismo, que eu acho que casa comigo a doutrina do kardecismo e tal. Nossa. A minha mãe, os meus filhos, então eu levanto todo dia pensando neles, sabe? Isso quer dizer que eu vou levantar amanhã, se eu tiver puta, eu vou pra favela não, tá? Tô dizendo assim, é a força que eu tenho, como eu disse, eu não tenho nenhuma força espiritual. É a inspiração que você tem. Para levantar todo dia. E não voltar. E olha que eu já passei por problemas grandes. Principalmente com a morte da minha mãe. Uma vez numa conversa que a gente teve... Quer parar? Uma vez numa conversa que nós tivemos, você uma vez falou pra mim que quando a sua mãe morreu, você teve que se segurar muito porque sua cabeça pirou e você teve uma vontade meio que de... A minha mãe trabalhava comigo, eu buscava minha mãe e deixava minha mãe todo dia em casa. Meu caminho pra casa, a Barra, você sabe onde é, né? Sei. E hoje eu moro no apartamento dela. Então pra mim foi muito difícil. Nem quando eu perdi o Hector, foi tão difícil assim como eu perdi minha mãe. E a perda da minha mãe, e olha, minha relação com a minha mãe não era um embate diário. Eu tinha um embate, tinha cabeças diferentes e tal, é óbvio. Mas... Você teve vontade de voltar quando a sua mãe morreu? Vontade não, mas eu tive que me segurar muito. Muito. Naquela época em que você viveu nesse meio, essas pessoas que você hoje menciona como sendo as suas inspirações para não querer usar droga, naquela época elas estavam na sua vida, principalmente a sua família direta. Não estou falando esposa, filho, porque naquela época não existia ainda, mas a sua família central existia. Sim, mas eu não tinha nenhum tipo de responsabilidade com relação a isso. Essa é a minha próxima pergunta. Isso você assimila com o tempo de vida. Porque você amadurece e, como eu disse para você, minha cabeça é um cercadinho. Então, eu decidi colocar um cercado nesse problema aqui para que ele não saia daqui, como se fosse vaquinha. Um exemplo ridículo que eu estou dando, mas é só para a galera entender. Como se fossem várias vaquinhas e eu fiz um cercadinho para que essas vaquinhas, que são o desejo, a vontade de usar, não saírem do cercadinho. As vaquinhas não podem sair para pastar. Pronto. Se você pudesse hoje ter uma instituição cheia de drogados, o que você diria para essa plateia de drogados que pudesse ajudá-los a tentar sair disso? Não vale a pena. Não é força de vontade, boa vontade. Você tem que ter boa vontade para receber as pessoas que querem lhe ajudar. Você tendo essa boa vontade, 50% do caminho está andado, porque os outros 50%, essas pessoas que vão lhe ajudar, elas vão trilhar um caminho para você, para que você não volte com recorrência às amizades, aos lugares ou às coisas que são um gatilho para você iniciar sua noite, seu dia, dentro da droga. Procure uma igreja se você acha legal, o NA, que é bacana, o AA, muito bacana. Pessoas que já passaram por isso, pessoas me ajudaram muito. Isso aí, meu irmão,
50% o caminho está trilhado. Os outros 50% é a boa vontade de receber, de achar que aquilo não é para você, que aquilo não vai funcionar, que aquilo ali só vai te destruir e vai mesmo. Você vai ao inferno, você vai abraçar o capeta e você vai ficar lá enquanto você quiser. A partir do momento que você queira sair. É possível. Com certeza. É possível. Com certeza. Se usa crack, heroína, cocaína, maconha. É possível sair. É possível. Só mas melhor seria não entrar. Melhor seria não entrar para sempre. Nunca. Eu trouxe o Fio aqui, primeiro porque é um amigo de longa data que eu digo isso para ele toda vez que a gente se fala, eu digo que eu amo muito. Mas porque ele tem uma história para contar que vale a pena ser ouvida, que vale a pena ser absorvida. Então, pessoal, galera, principalmente os adolescentes, por favor, ouçam seus pais. Como o Fio falou, é possível sair das drogas? É, mas melhor é não entrar nelas. Não façam isso, porque é um caminho que quase sempre não tem volta. Quase sempre. Quase sempre não tem volta. Ele é um exemplo vivo e feliz de que deu certo. Sim. Ele é um exemplo que deu certo, mas quase sempre não dá certo. Beleza? Então, ó, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista deliciosa nesse sábado delicioso. Eu sou Fabiana Santiago, esse é o Se Freud Não Explica, Eu Explico. O quadro Os Preteridos, no caso Preferidos, com Jaime Awad. Um beijo, tchau. A gente se vê segunda-feira que vem às 8. Um beijo, tchau. Fio, obrigada, amor. Obrigado a que você. prazer, Que delícia estar aqui com você. Obrigado. Alex, obrigada por estar aqui nesse sábado conosco. Obrigado. Né? Porque foi o que a gente conseguiu. Apesar de você ter tomado meu café todo. Para Ganesh que tem, para Ganesh que tem, para Ganesh que tem, para Ganesh que tem. Para Ganesh que tem, para Ganesh que tem, para Ganesh que tem, para Ganesh que tem, para Ganesh que tem.